Ou seja, a forma como eu comecei a enxergar futuro foi: eu posso enxergar o que eu quiser, desde que eu esteja disposto a pagar o preço para chegar até lá e construir esse conjunto de ações. Vamos começar mais um Podclass. Eu sou a Lari Molharte, CX do Class Club, onde tem os empresários que transformam a vida das pessoas. Então, eu amo a honra de poder estar próxima deles e poder conhecer um pouquinho da história deles mais de perto e compartilhar aqui com vocês. O Podclass nasceu exatamente para isso, para a gente ir além dos holofotes e descobrir que realmente move das pessoas que constroem coisas grandiosas. A força por trás dos bastidores, as decisões difíceis e a coragem que não aparecem nas manchetes. Ao conversar com cada sócio do Class, percebi um traço em comum. Todos eles são guiados por uma vontade inabalável de fazer acontecer. Eles não esperam as condições perfeitas, eles criam o próprio caminho com ação, visão e consistência. E a frase desse convidado de hoje é: trabalhe duro, divirta-se, faça a história e vença o impossível. Então, ele tem muita história boa aqui para contar para a gente hoje e não poderia resumir melhor essa trajetória dele. Ele vai contar para vocês, além de empresário, líder, visionário, ele é um verdadeiro contador de histórias reais. Sua trajetória é marcada pela resiliência e por um legado familiar tão impactante que inspirou o filme que está na Netflix, O Inexplicável. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Com vocês, Marcos Varandas. Olá, que alegria estar aqui com você. Será uma honra, né, a gente conversar e bater esse papo. Com certeza, mas a honra é toda minha, tá? Já falei isso aqui pra vocês e eu costumo e gosto de repetir que é uma honra pra mim conhecer esse lado do quem é o Marcos, né? E não só o Marcos Varandas que tá na Netflix e não só a família incrível que ele tem, que hoje eu também tenho o prazer de conhecer de perto, mas queria que você contasse aqui pras pessoas, né? É inevitável a gente não falar do inexplicável. O que foi essa história na sua vida? Pra quem nunca assistiu o filme e hoje quer assistir porque tá te escutando aqui, o que você pode contar pra gente? Olha, Lara, eu digo que esse recorte, né, da minha vida que o filme mostra, que foi o episódio que aconteceu com o Gabriel, meu filho, na época com 8 anos, né, quando ele teve um tumor cerebral descoberto, assim, numa terça. Foi o primeiro pré-diagnóstico, que foi fechado esse diagnóstico na quarta e ele teve a operação, né, foi cirurgiado na quinta, ou seja, em 48 horas começou uma batalha e essa batalha virou filme, né, que está no Netflix, e esse recorte aí da minha vida, na verdade, ele move toda a minha trajetória a partir daí, né? Então, isso aconteceu em 2013, foi no dia 22 de outubro foi o primeiro exame, e a cirurgia dia 24 de outubro, e no dia 25 de outubro estava nascendo a Menil, minha empresa, no meio de tudo isso, né? Mas alguém que está ouvindo vai dizer: pô, Marcos, como é que você é doido? Como é que você lança uma empresa, teu filho, né, sendo cirurgiado? Nós vínhamos numa trajetória de uma software house, né, que era a minha empresa inicial e original, e em 2010 nós decidimos, né, meus sócios decidimos que ela deixaria de ser uma software house genérica e seríamos uma empresa que olharia para o segmento de restaurantes, né, e investiríamos tecnologia para esse segmento. Só que isso, decidido em 2010, a gente demorou 3 anos planejando e construindo um novo negócio, que seria o Menil, né, que foi a empresa que depois a gente se tornou, e o lançamento estava previsto já para o dia 25 de outubro, já há alguns meses. Então, nós preparamos a empresa 3 anos, preparamos alguns meses para o lançamento, e coincidiu, ou não, para quem acredita como eu, Deus quis que fosse planejado tudo no dia 25 de outubro, e nesse dia eu estava no hospital acompanhando meu filho. Então, a gente é empresário, a gente faz planos, a gente se organiza, se estrutura, mas tem um plano acima do nosso. E que é muito maior. Que é muito maior do que o nosso. E que cabe a nós entender, mas também olhar para dentro e dizer: tá, como é que eu vou tocar, ou como é que eu vou construir também a minha história, entendendo essas outras coisas que acontecem e assumindo o protagonismo e a responsabilidade, mesmo quando a gente sabe que, poxa, um tumor que aconteceu, eu não tenho responsabilidade direta sobre isso, mas eu tenho responsabilidade sobre o meu filho, eu tenho responsabilidade sobre minha família, eu tenho responsabilidade sobre o meu negócio, e as ações que eu vou tomar a partir daí é o que me cabe. Então, foi assim que eu construí o negócio, e a partir daí que a gente também chega no Netflix e impacta milhões de pessoas no mundo, né? Exatamente. E eu tenho uma coisa que eu levo assim para minha vida, que nos grandes pontos de inflexão que a gente tem na vida, que esse com certeza foi um para você,
acontece as piores e as melhores coisas tudo ao mesmo tempo, né? Se você for olhar a história de superação da maioria das pessoas, que foram coisas que impactaram mesmo assim milhares de pessoas como a sua história, foi um pior momento com um melhor momento. Então, lançar a empresa com certeza era algo que você queria muito, Sim. e aí vem um baque, né, de uma família, de tudo mais ali naquele momento, que também não se esperava, né? Então, assistindo o filme, eu acho que quem está escutando a gente aqui talvez não tenha ideia da dimensão do que foi esse filme, né? O que é esse filme. Assistir O Inexplicável, tá na Netflix mesmo. E ouvir a história de uma pessoa que você sente o filme. Então, eu fui lá no lançamento, Sim. prestigiar meus sócios queridos. Então, eu tava lá, eu vi e eu senti. Parecia que o Gabriel era meu filho. E eu nem tenho filho. Então, eu comecei a sentir aquela história ali dentro de mim, falando assim, nossa, como a história deles é linda no final das contas, né? O relato que a gente mais escuta é das pessoas que depois que terminam o filme, correm para dar um beijo no filho, correm para abraçar o filho, né? As pessoas que têm filho. E é isso, assim, é aquele negócio de você se colocar, de fato, na situação da gente. Minha esposa estava grávida, então, a Iana estava grávida nessa situação do nosso terceiro filho. Além disso, né, que é uma história que poucas pessoas sabem, Iana era psicóloga, já era psicóloga, né? E só que, né, nesse momento da nossa vida, ela tinha decidido que ela iria trabalhar comigo por um tempo, e ela estava comigo me apoiando no financeiro da empresa. Então, e o meu sócio era meu pai. E aí, o que acontece? Para piorar tudo, meu pai, ele vai para uma cama porque ele não conseguiu lidar com a situação do neto na situação que estava. Minha esposa teve que ficar ausente para poder estar cuidando do meu filho, era meu financeiro. E eu tinha que tocar o negócio sozinho. Que nasceu. Que nasceu. Né? Na verdade, ele estava numa transição, o que é pior, porque se fosse só nascendo, beleza. Mas como ele estava na transição, eu podia perder o que tinha e podia não conseguir conquistar o que estava se abrindo, né? Começando ali, naquele momento. Mas deu tudo certo. E eu acho que essa grande lição que fica para minha vida depois, e hoje eu conto, né, para vários empresários, né, que a gente, assim, muitas vezes a gente fica naquela de priorizar o trabalho em detrimento da família. E isso para mim é a grande lição de que você consegue conciliar. Assim, poxa, Marcos, como que dá para conciliar estar com a família no hospital, o negócio tocando aqui do lado e você tendo que administrar as duas coisas? Os dois deram certo. Os dois chegaram, né? E hoje eu conto essa história e os dois são milagres, porque sair da situação que a gente estava e conquistar o sucesso empresarial que a gente teve, né? E, enfim, hoje estar aqui com vocês não foi por causa do filme, eu estou aqui com vocês por conta do sucesso empresarial que a gente teve. Mas eu só tive esse sucesso por conta também do que a gente conseguiu fazer com o filme, ou com o Gabriel, né? Com tudo aquilo que moldou a nossa vida. E aí as pessoas dizem, mas não dá para priorizar a família, eu preciso estar com o negócio. E o que eu costumo dizer é assim, quando você prioriza a coisa certa, as outras coisas vão se encaixando e vão dando certo também. Exato, que não tem solução, solucionado está, de alguma forma. Exato. Então, priorizar a coisa certa, que é a família, sempre vai ser o melhor caminho, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que se ausentar de casa porque eu estou priorizando minha família, ok? Mas a coisa certa está sendo priorizada naquele momento. Então, é sobre isso, assim, né? E aí me moldou como empresário, como pessoa, daí pra frente. Exatamente. É impossível falar dessa história e não falar de Anne e não falar dos filhos, né? Queria que você trouxesse pra gente, já que a gente tá falando de família, que eu acho que é uma das coisas que a gente não pode deixar de falar. E que todos os podcasts que eu faço aqui com os sócios, a gente fala de família, não tem como. Porque parece que é um princípio ativo pra você estar aqui no Class, você tem que botar a família em primeiro lugar. Por mais que em algum momento desequilibre, mas na maioria do tempo você tenta colocar a família ali, que é muito especial, né? Que é você valorizar aquilo que realmente, lá na frente, é o que volta pra você, né? Não, desde o começo, quando eu vim participar do Clex, eu participei dos primeiros encontros e tudo, e eu comentava com Iana, né? Dizia, cara, é muito diferente, assim, a gente consegue estar num ambiente de negócios, mas que a gente sente incluso a família, mesmo a família não estando lá naquele momento, mas você está lá pela família, então isso é muito legal, e foi aí que me gerou uma identificação muito forte. E é daí que vem gerando laços que a gente vem construindo com as outras pessoas, porque quando você reúne num ambiente, um ambiente seguro, né? Pessoas que têm os mesmos princípios e valores, não tem como dar errado. Vai até surgir negócio, mas vai primeiramente surgir amizades, vai surgir conexões e tudo. E o dinheiro, ele é muito importante, né? Sem se a gente dúvida. não falar por isso, até porque, né, se passa por um momento de saúde, a gente precisa do dinheiro para lidar também. Então, o dinheiro, ele realmente é muito importante. Mas não adianta só ter o dinheiro e não ter a família. Eu gosto muito de falar do valor além do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro está incluso, ele precisa
Mas existe um valor que vai além, né? E Exato. os valores são justamente esses que a gente está falando, né? É a família, é a saúde. Eu perdi 12 quilos depois que eu entrei no Clex. Poxa, isso não tem 6 meses, 8 meses, né? Não É sei. por aí, quase 8, eu acho. Então, acho que isso é muito também do ambiente que a gente tá, né? Então, é isso, assim. O ambiente muda tudo, não tem Muda tudo. jeito. E muita gente do Class também aprende com você aqui, que isso eu não tenho dúvidas. É essa troca, né? Exato. A gente dá e a gente também troca ali com as pessoas. E falando de valores que a gente tá falando aqui, quais foram, assim, se você puder falar um valor que cada uma dessas pessoas te ensinou dessa história? Ou seja, sua esposa, seus 3 filhos, o que que eles te ensinaram dessa história? A Iana, fé. Eu não tenho como não... Até eu falei pra ela que eu aprendi a ter mais fé com ela, tá? Pois é, então Ela é o exemplo de fé. é verdade, né? Com Iana, a fé, poderia dizer uma fé com doçura, porque posso dizer... Além de tudo, ela ainda é doce. Porque eu aprendi a ter fé, minha fé é realmente muito forte, mas é uma fé mais voltada para ação, né? Para fazer a coisa acontecer. E, bom, Diana, Gabriel, não tem outra palavra, resiliência, coragem, algo nessa linha, assim, não desistir nunca. Então, aprendi com Gabriel a não desistir nunca. Com o Rafa, ixi, arrepiou. Com o Rafa, eu aprendi que a gente deve sorrir mesmo nos piores momentos, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, porque ele era... agora eu vou me emocionar. Ele era o sorriso quando estava tudo desmoronando, né? E a gente chegava na inocência dele com 5 anos em casa e ele estava sorrindo, né? Então eu brinco que ele é o garoto sorriso. Exato. E até hoje é. E até hoje é. E Davi para mim representa vida, porque ele era uma vida que estava sendo gerada num ambiente de morte. A gente estava no ambiente de UTI, mas ao mesmo tempo Ana estava com o Davi na barriga dela, gerando vida. Então, Davi para mim representa esperança, representa vida, representa a gente... são as coisas que saem, né, e que vão brotando na nossa vida. Ou seja, mesmo nas piores situações, tem vida surgindo, tem coisa nova aparecendo. Então, acho que eu nunca tinha pensado nisso. Tá vendo? Acabei de pensar. Tá vendo? Mas estava muito na ponta da língua porque é isso, assim, eu É o tenho muita sentimento clareza. que traz, né? É, E é muito bom ver isso, porque conhecendo vocês assim mais de perto, e talvez as pessoas que só assistam o filme, elas não entendam a dimensão que é, o quanto vocês são unidos, né? uhum. E talvez uma história como essa que vocês passaram faça que a união, que já seria muito forte de família, se torne ainda mais. Você acha que depois que vocês passaram por tudo isso, foi diferente, assim? Foi. Sem nenhuma dúvida foi. Quando a gente fala de família e de união, eu já faz 12 anos, então meus filhos já estão adolescentes, já na fase quase adulta, né? O Gabriel vai fazer 20 anos agora, o Rafa 17, o Davi tem 11. A gente tem aí uma geração um pouco diferente, mas o que é legal, assim... E que já vai acompanhando os irmãos também, então, né? E o que é legal é que os meninos, conforme vão ficando mais velhos, qual é a tendência natural? É se afastar mais de casa, é começar a construir relações e que a família deixa de ser o seu melhor programa, sua melhor programação. E que a gente vê com os meninos é que eles sentem que estar com a gente é uma boa programação para eles. Só que aí eu volto, né, há alguns anos e aí eu vejo o quanto que a gente fez fez por onde esse momento acontecer. Quantas e quantas vezes a gente quis que a nossa melhor programação fosse eles. Então as coisas não acontecem por acaso, né? Eu escuto muitas pessoas dizerem: poxa, que legal, você tem muita sorte que seus filhos querem estar acompanhando vocês em viagem, querem passar o fim de semana com vocês, né? Eu vejo que vocês têm sorte. E aí, na mesma hora, eu olho e digo, não é sorte. A gente quis muito estar com eles e abrir mão de muitas coisas que a gente talvez gostaria de ter feito, mas a gente preferiu estar fazendo com os filhos. Então, a vida traz de volta aquilo que você dá, né? Como já falo, o trabalho devolve, a vida devolve, é sobre isso. Então, isso para mim é uma reflexão que eu tenho tido nos últimos meses, principalmente, né? Conforme os meninos estão mais velhos, estão com namorada. Poxa, quando eu vejo meus filhos quererem estar com as namoradas, saindo com a gente, estar na nossa casa, caramba, isso pra mim é a realização, porque o normal não era isso. Exato. Né? Isso que você falou é tão forte, né? Porque eu saí da minha cidade com 17 anos, você já sabe dessa história, né? E eu sempre falo isso pro meu pai, porque ele fala assim, minha maior realização é que sempre que você pode vir pra casa, você vem. Isso. Por mais que não seja tanto quanto a gente gostaria, mas sempre que eu posso, eu volto. E aí ele fala isso, porque não existe nada melhor de devolver pra um pai, pra uma mãe, do que o seu filho querer estar perto de você, né? Ainda mais quando vai ficando mais velho, que os pais já estão mais velhos, e a gente tem aquela concepção, né? Eu não sou... meu pai sempre fala isso, será que eu vou
vou ser útil pro resto da vida pra você? E com certeza, né? Então, quando a gente entrega isso, é o plantio, né? E aí tem o tempo de esperar e depois você colhe. É isso. Então, é exatamente isso que vocês colhem hoje. É isso. Então, essa união que a gente vê foi promovida por nós, por mim e por Iana, né? E hoje a gente vê os meninos fazerem com o Davi. Quando às vezes o Davi ainda está em formação e ele prefere alguma outra programação do que está com a gente, os meninos ficam bravos. Davi, não, é aqui. Então, está sendo seguido, né? O exemplo, né? O exemplo arrasta. Arrasta. É isso. Muito bom. E pensando, né, em tudo isso que você trouxe, você acha que teve algum momento ali que te inspirou a ser um empresário que você é hoje? Alguma coisa que você aprendeu ali que você falou, cara, tudo acontece por um motivo, né? E lá atrás, talvez você não fosse entender isso tão claramente, mas que hoje você olha pra trás e fala assim, se eu não tivesse passado por aquilo, talvez hoje eu não fosse ser esse empresário. Fé e visão são quase que sinônimos, né? Óbvio que fé é mais para religiosidade, visão mais para negócio. A gente podia falar assim. O que é que aquilo me ensinou? Talvez ali em 2013, que foi o ano que aconteceu, a gente estava lançando a empresa, eu estava olhando para o meu negócio na minha região. Por quê? Porque era onde meu braço alcançava. Era o que eu conseguia ver. E era a visão. Era o que eu conseguia ver. Eu via ali minha região, João Pessoa, Recife, era o que estava ali, era meu plano. Quando eu passo por Gabriel numa situação que o prognóstico era, primeiro, que ele não saísse do coma. Segundo, que se ele saísse, ele não iria mais andar. E a gente, naquele momento ali, a gente visualiza ele jogando futebol. Quer dizer, eu estou vendo algo que é muito maior do que o meu braço pode alcançar e do que a minha vista tá me dizendo. Então, quando eu enxergo aquilo e que a gente começa a fazer várias ações para que ele realmente jogue futebol e ele joga, eu vejo, cara, o impossível não existe. Depende da gente acreditar e construir um conjunto de ações que vai me levar até lá. Ou seja, a forma como eu comecei a enxergar futuro foi, eu posso enxergar o que eu quiser, desde que eu esteja disposto a pagar o preço para chegar até lá. E construir esse conjunto de ações. Fiz isso na empresa. Quando eu estava em João Pessoa, naquele momento a gente passa por tudo isso, eu começo a ter a visão de que a gente vai ser líder no Brasil, que a gente vai conquistar clientes no Brasil inteiro, vai ser referência, e as pessoas que estão perto de mim me chamam de maluco. Dizem assim, cara, se tu não mudar teu DDD para 011, se tu não for para São Paulo, se tu isso, naquilo, tu não vai conseguir. Né? Eu costumo dizer que meu DDD é 083 até hoje. Nunca mudei, é o mesmo número. O meu também é 21. Pois é, as pessoas respeitam a gente independente do local que a gente está, desde que a gente esteja disposto a pagar o preço para poder chegar. Exato. Né? Onde é a o gente... posicionamento, né, daquilo que a gente está disposto a fazer. Exato. Né? E isso foi o que eu aprendi na minha vida e eu repeti isso agora na MLS. Eu conheci a MLS em setembro, primeira vez que eu ouvi falar na minha vida de MLS. E você estava lá na trinca lá em João Pessoa. Na mesma hora eu levantei a mão e disse, quero estar no Plex. E aí, na reunião de onboarding, eu não lembro se foi com você ou se foi com a Roberta, quando eu fiz a primeira papo. Qual é o seu principal objetivo? Eu fiz estar na MLS. Em outubro. A gente entrou na MLS em janeiro. Mas eu poderia ter sido dezembro, mas eu preferi lançar para janeiro o nosso clube. E em janeiro a gente tinha lançado. Exato. Então, poxa, eu de João Pessoa, vi aquilo pela primeira vez. Pessoas que eu admirava e que só via de muito longe. Hoje a gente tem uma relação próxima e somos sócios. Exatamente. Que loucura, né? Exato. Porque fé e visão e loucura são coisas que podem caminhar juntas. Esse é um ingrediente muito importante, porque a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? O que faz você ser tão bom no que você faz? É você ser obstinado e um pouquinho, uma pitadinha de loucura ali, porque a loucura não é a loucura de um modo ruim. A loucura é aquilo que você acredita que ninguém vê, mas você tá vendo. É isso aí. Exatamente. Então, e qual é o grande segredo? É você fazer as outras pessoas verem e levar essas pessoas juntos com você. Porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Exato. Então, esse poder do engajamento, quando você acredita de verdade, você consegue engajar. E a gente engajou na UTI, a gente engajou na empresa, e estamos engajando agora, e aí vamos. Então, essas coisas todas eu aprendi aonde? Eu aprendi dentro de uma UTI. Exatamente. E que trouxe para a carreira de empresário. E que trouxe para a carreira. Porque eu julgo assim, a empresa, né, óbvio, foram vários anos como empresário, a empresa às vezes passa por um momento de estar perto da morte. Todo empresário acorda todo dia achando que vai dar errado. E no mesmo dia ele acha que vai dar certo. Né? A gente tem essa... Alguma coisa mudou, já é uma outra perspectiva. Essa montanha-russa a gente vive. E é a montanha-russa de uma pessoa no UTI. A gente está ali. O prontuário de Gabriel era risco iminente de morte. Toda empresa é risco iminente de morte. Né? O Flávio fala que estabilidade não existe. É isso, estabilidade não existe. E a gente está sujeito a vários problemas. Exato. Mas a forma como a gente reage a esses problemas e como a gente enxerga que a gente pode sair dali é que vai fazer a diferença. E fez a diferença na vida do meu filho, fez a diferença na nossa vida como empresário. E aí você fala, a gente não entrou exatamente nesse ponto, mas
A história que a gente contava e o nosso sonho de testemunhar vira um filme para milhões de pessoas no Netflix. Por que que isso acontece? Aí as pessoas, muitos me perguntam, né? Talvez se você fosse me perguntar mais na frente eu esteja me antecipando, mas eu vou falar. É, como é que você fez o filme chegar no Netflix? Aí eu tenho recebido mensagens do tipo, eu também tenho uma história bacana, eu queria contar pro Netflix, me passa o contato de alguém no Netflix. Eu fiz, tá, você já quer começar jogando a Champions League. Vamos começar do começo. A gente testemunhou vários anos, a gente escreveu um livro Eu que... ia falar disso agora. Em João Pessoa, eu recebi esse livro. E você recebeu. Eu recebi. E esse livro que eu fiz em 2018, bancado por mim, não teve nenhuma editora. Eu fui lá e acreditei que a história deveria chegar em mais pessoas. Desde 2018 até hoje eu entrego esse livro para várias pessoas. Eu entreguei para o Flávio há 2 anos atrás. Ou 1 ano atrás, não sei exatamente, mas muito tempo atrás. E aí, quando foi em João Pessoa, eu entreguei de novo. Aí ele olhou e fez, eu já tenho. Eu fiz, pô, não imaginava que você fosse lembrar, né, que você já tinha recebido esse livro. E eu venho há vários anos entregando para as pessoas. Em algum momento, essa história chegou na Globo, em algum momento, essa história chega num diretor e ela vira Netflix. Então, a gente, quando acredita em algo e a gente não sabe exatamente como chega no final, a gente vai construindo os meios e vai se movimentando até que em algum momento aquilo aconteça. Tá? Eu não acredito na fórmula mágica nem na bala de prata. O que eu acredito é que existe uma visão, existe um trabalho e que você vai se movimentando e Deus vai te ajudando. Exatamente. E a minha próxima pergunta para você é para quem às vezes hoje está passando o 2013 seu, né? E ela às vezes está sem esperança, ela não sabe muito bem o que fazer, não sabe como lidar e a reação é muito difícil num momento que tá já desafiador, né? Eu sei que não existe a bala de prata nem a dica de ouro, eu também não acredito nisso, mas o que você falaria para essa pessoa que está hoje nessa situação? Seja forte. Assim, quando na passagem da barca, né, que Jesus caminha sobre as águas, e Pedro avista Jesus e ele pede para Jesus para caminhar também, né, para ir até Jesus. Qual a primeira reação do Pedro? É o medo. A nossa primeira reação diante de um problema é o medo. Que sempre vem. Qual é a segunda reação do Pedro? É a coragem. É a coragem de enfrentar o medo. A coragem, a gente pode traduzir coragem por fé, por crença, né? Então você enfrenta aquele medo e vai. Então, o que depende da gente é ter coragem, é ser forte, mesmo sabendo que a gente pode cair como Pedro caiu quando vem a ventania. Só que no momento que a gente cai, a gente não está sozinho. Deus vai lá e diz assim, o homem de pouca fé, porque a gente tem pouca fé, sempre vai ter pouca fé. Até Pedro tinha pouca fé. E Jesus levanta a mão de Pedro e o barco volta a caminhar com a ventania. Ou seja, uma vez que você tem a sua ação, você, mesmo que você caia, você vai voltar para o lugar que você precisa. Então, Exatamente. Essa é a mensagem que eu deixo. Assim, faça como se tudo dependesse de você e acredite como se tudo dependesse de Deus. Exatamente. É aquela que o Caio fala, né? Bota o pé que Deus bota o chão. E eu poderia dar 1000 exemplos na minha vida que foi assim. Exato. Às vezes para o cara que está escutando a gente, que é um empreendedor que está começando, porque eu sei que tem muitos aqui que escutam a gente, né? Porque querem escutar histórias de sucesso, mas as histórias de sucesso vêm de um dia de fracasso também, né? Sim. De um empresário, de alguém que está começando, de alguém que teve que ter fé e visão num momento que não tinha de onde tirar essa fé e muito menos a visão, né? Sim. E tá aqui escutando a gente agora. Então, para quem tá começando, assim, eu acho que você já falou muito aqui do que ele precisa ter, então eu nem vou perguntar sobre isso, mas para você que chegou no Class Club e que vai chegar em muitos lugares ainda maiores, o que você acha que estar num ambiente que mudou tudo para você, o que você acha que... qual a importância disso para as pessoas? Olha, eu já falei de algumas coisas de ambiente aqui, mas vou tentar falar uma coisa diferente. Eu tinha vendido minha empresa, eu estava bem financeiramente, estava com mais tempo para minha família, quando em setembro eu conheci o Clex MLS. Naquele momento, minha ambição se renovou. Eu olhei para mim, eu vi o Flávio falando, eu vi, cara, esse cara é super multibilionário. O cara tá viajando, tá aqui em João Pessoa. Antes ele tinha estado em Natal, acho que ia para Recife, eu sei lá, eu tava uns 3 dias longe de casa, viajando. Aquela viagem foi uma loucura. Pois é, e aí quando eu olhei para aquilo ali, eu digo, cara, acho que eu tô pensando muito errado. Não é possível que eu esteja satisfeito com o que eu construí. Olha esse cara, o que ele está fazendo em prol de um propósito maior, em prol de ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que ele não está fazendo isso pelo dinheiro. Só que, óbvio, o dinheiro como resultado para poder você construir e estar caminhando é muito relevante. Mas
Quando eu olhei naquele momento, e aí eu entrei no Clex. E aí quando eu fui para o primeiro evento do Clex lá em Gramado, que eu me coloquei, que eu vi aquele negócio de caramba, eu estou aqui hoje com o único objetivo de renovar minha ambição. E aí eu saio de lá com uma ambição renovada de fazer coisas muito maiores, aí eu entro no modo, sei lá, eu chamo de modo monstro, assim, aí eu vou querer fazer muito mais coisas. E aí o dinheiro vem, mas não é é porque você se coloca num ambiente que vê tantas pessoas tão boas, tão bacanas, que estão ali servindo, se ajudando e em posições, assim, altamente relevantes na carreira, que você fala, cara, eu preciso estar fazendo mais porque eu preciso estar movimentando esse negócio. Então, estar no Class para mim representa renovar a ambição o tempo todo, né? Além de estar com pessoas muito bacanas, além de estar me divertindo, né? Isso é muito da minha frase, assim, é o trabalhar duro, divertir, fazer história e vencer o impossível. Acho que isso move minha vida, né? E eu sempre estou fazendo coisas que estejam dentro desses elementos aí. Exatamente. A sua frase também eu gosto muito, né? Porque não adianta, se você trabalhar duro e não tiver a parte do divertir, não adianta nada. Isso. E também, se só divertir e também não tiver um compromisso na vida, também não tem por que você se movimentar, né? Exato. Então, acho que renovar essa ambição que você falou é muito isso. E olhando hoje para os empresários que a gente tem aqui, todos eles trocam muito agenda, estão junto. Na mentoria também eu vejo que cada um vai visitando as mentorias dos outros, assim. O que você acha que é a maior lição para esse empresário que está escutando a gente, que está começando agora, que ele está sem uma rede de contatos, que ele não sabe muito bem fazer networking e que ele não tem muito, assim, um parâmetro. O que você falaria para ele, assim, para alguém que está, às vezes, lá, em João Pessoa, longe? Então, como que foi a decisão de eu entrar no Clex, além de tudo isso que eu estou falando aqui, né? Porque é um investimento relevante que a gente faz, mas investimento. Quando eu me lembro da minha trajetória, todas as vezes que eu dei saltos de crescimento foi porque eu estava participando de um grupo que me levava para cima. Então, em 2013, 2014, a gente estava começando a empresa e logo naquele momento seguinte eu participei de um programa de aceleração na Intel, depois na Microsoft, depois na Endeavor e agora me colocando numa situação aqui do Clex, porque é um ambiente que me leva, né, de fato para cima. Então, para esses empresários, o que eu digo é assim: não se limite pelo local onde você está. Não se limite pelas dificuldades do momento. Se coloque como visão realmente o topo. O topo do que você possa chegar. E encontre os meios. Se coloque em ambientes que te coloquem de fato, né, para chegar mais perto de atingir esse sonho que você tenha construído. Com certeza. E me perguntam muito do ROI que tem no Class. E eu falo muito que o ROI financeiro, na maioria das vezes, ele vem, mas tem outros ROIs que chegam mais rápido, talvez. O que você acha que foi, assim, o seu maior ROI até agora? Eu tive vários ROIs, assim, eu gosto de estabelecer entre ROI tangível e intangível. Tem aquele que a gente consegue pegar, mas tem outros que a gente não consegue, né? Olha, tangível, vou dividir em dois. O tangível, que não é dinheiro, mas tudo que a gente está vivendo hoje como filme, como repercussão do filme do Netflix, eu não estaria vivendo se eu não tivesse no Clex. Eu não estaria aqui, eu não estaria no Caio, eu não estaria no Joel. Não quer dizer que eu vou estar no Clex para estar com o Joel, mas a partir do momento que você está nesse ambiente, as coisas vão acontecendo na sua vida, o grupo, o próprio ambiente vai te puxando e vai querendo fazer parte daquilo ali, porque é um ambiente de servidão, que eu vivo isso na prática. Então, esse ambiente de servidão fez todo mundo abraçar essa causa e fazer essa causa ficar muito maior do que eu conseguiria fazer se eu não estivesse aqui. Então, acho que é tangível. Pô, 13 milhões e meio de pessoas assistiram o filme Netflix. Eu não tenho como dizer o quanto que disso teve relevância por estar no Clex, mas eu tenho certeza que não teria tido toda essa relevância se não tivesse aqui no Clex. Isso, para mim, é um fato. E o que estamos vivendo depois como repercussão, né, também não estaria sendo propagado. Então, isso é tangível. Intangível, as relações. Assim, para mim, poxa, eu poderia citar vários, né? O Arthur teve lá de uma pessoa, a gente recebeu, passamos uns dias juntos. O Thiago Pacheco, que era da minha cidade, eu não o conhecia, e a gente passou a se conhecer, né, num evento do Clex, e hoje a gente tem amigos. O Jussiel com a Karen, com a esposa, a gente tem amigos em família. Ontem a gente teve com o Francilino, a Fabi... E vira todo mundo família, né? Então é isso, assim, a gente cada vez que vai ficando mais velho, vai amadurecendo, a gente quer estar perto de famílias que tenham similaridade de propósito com você. E eu sei que estar no Clex, isso é relevante para mim. Vai me trazer um pouco disso também. Então,
Acho que é isso, acho que o tangível... E não deixa de ser tangível também isso, né? Mas eu considero como algo que tem um valor acima de qualquer coisa. É que talvez as pessoas não vejam, né? Mas você É, sente, então é sente. mais fácil É de isso, contar, né? é isso. E é muito bom escutar, assim, sua história, porque vendo tudo que você passou e vendo o empresário que você se tornou, dá pra ver que você aprendeu mesmo tudo aquilo que você falou que você aprendeu com seus filhos, porque você põe mesmo em prática. E eu acho que o grande segredo de ser um empresário de sucesso, eu acho que tem vários passos, mas eu acho que o primeiro é você acreditar e colocar isso em prática também, né? Porque não adianta ter fé e visão e ficar esperando Deus fazer o seu passo. Não, não adianta. Não adianta. Se movimenta. Porque se você não se movimenta, você não permite o milagre acontecer. Deus quer sempre. Pode ter certeza, Deus quer. Só que Ele quer também que você faça a sua parte. Ele nos deu o livre-arbítrio. Né? Então, depende da gente também. Exatamente. Teve algum momento, assim, na sua carreira que tanto pode ser de empresário, mas também a base familiar, que todo mundo conhece essa história de você. Mas tem alguma história que você passou que talvez você não tenha contado ainda para as pessoas e que foi muito importante para que você continuasse? Não sei. Essa eu nunca pensei. Porque como a gente se colocou numa situação de dar muito testemunho, a gente está falando realmente e se abrindo, né, para em todas as oportunidades que a gente tem. Eu não lembro de ter guardado algo que eu diga, caramba, isso aqui é só para mim. Não sei. Acho que não, Lari. Acho que eu tô sendo Você está transparente. trazendo tudo para as pessoas. Acho que sim. Isso é muito bom. Porque a pessoa que assistiu o filme, ela já foi transformada. Talvez ela não escute esse podcast, mas ela vai escutar um outro podcast do Joel, ou do Isso. Caio, ou de algum outro lugar. Em algum momento ela vai escutar essa Em história e alguma, vai ser transformada. em algum local eu falei alguma coisa que eu posso não ter falado em outro, mas no geral eu acredito que eu não tô lembrando aqui de algo que eu digo, caramba, aquilo ali eu guardei. Não, acho que não. Exato. E o Joel fala muito, né? Pra que ter luz se você não ilumina? É isso. E você e sua família são luzes na vida das pessoas, né? É. Eu brinco que aquela luz no fim do túnel, vocês estão lá, entendeu? Pra iluminar as pessoas e trazer a história que talvez pra vocês por muito tempo foi de muita dor, porque até tudo ficar bem como é hoje é uma dor, né? E a coragem de vocês pegarem essa dor e transformar em algo como agente de transformação na vida das pessoas também. Talvez tenham várias pessoas que estão escutando a gente aqui que também tenham uma história tão impactante como a sua. O que você falaria para elas tirarem isso, né? Para elas contarem isso para as pessoas? Eu vou contar uma história que eu acho que você não sabe a conclusão dela, mas quando a gente estava lá no Joel, foi aberto para algumas pessoas do Clex participarem e alguns que poderiam, né, vir a fazer parte. E tinha uma pessoa lá que o filho estava na UTI. E ele tinha ido só para poder nos ouvir. Então, olha o poder de você abrir-se, né? Uma pessoa que estava precisando conversar com alguém, ela soube que a gente estaria ali naquele momento. Bom, naquele dia eu não consegui falar com ele, porque foi uma loucura, mas busquei, consegui, nos falamos, e eu tenho falado quase que diariamente com o Daniel. Poxa, é um empresário que está com um filho na situação de ele estava sem o coração, estava usando um coração artificial, esperando, né, se seria possível ter alguma doação. Desse dia para cá a gente ajudou ele no negócio, a ver melhor o negócio dele e a como ele poderia se posicionar de uma forma diferente no hospital e conseguimos dar esse apoio, né, direto pro Daniel. Resultado, no final de semana agora, né, de que a gente está gravando aqui, o Arthur, que é o filho dele, recebeu o transplante, recebeu o coração, já fez o transplante e já está bem. Olha isso. Caramba, isso não tem nem um mês que isso tudo aconteceu, né? Mas quando a gente não conta, como é que teria sido esse pai nesse período de angústia se a gente não tivesse uma história que pudesse ele se inspirar, né? Não estou dizendo que eu fiz nada além do que contar a história que Deus também realizou nas nossas vidas. Mas eu me recordo de que quando eu estava lá no hospital, eu perguntava aos médicos, enfermeiros, principalmente à noite, que era o período que eu ficava ali, né, e tinha menos movimento, eu ficava perguntando, me conta da história de um pai que eu possa conversar, que tenha passado pelo que a gente está passando aqui, para poder eu saber como é que foi, como é que ele reagiu, quais foram as coisas que ele fez, para de repente eu poder estar também me colocando aqui. E eu não achei nenhum. Então, a gente decidiu que a gente iria testemunhar e nenhum pai passaria mais por aquilo. Então, tudo que está acontecendo hoje, da repercussão do filme, deriva da gente querer muito que nenhum pai passasse mais por aquilo. E depois eu tenho descoberto várias histórias. São várias que têm chegado até a gente. Só que testemunho que se cala enfraquece. Quando você não compartilha ele,
vai ficando fraco e as outras pessoas não conseguem absorver daquilo ali. Então, compartilha que ele transforma as pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu quis isso muito em algum momento e hoje a gente está fazendo isso por outras pessoas. Então, quem tem a oportunidade e a graça de viver um testemunho, compartilha. Perfeito. E disso que você falou, tem 2 grandes aprendizados assim que eu vejo, que o primeiro é, hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas, elas não querem falar dos bons feitos que elas tiveram, né? Ou de uma história triste que parece que ela tá se vitimizando. E não é isso, né? É você inspirar para que aquela pessoa que às vezes está se sentindo tão sozinha, ela tenha um apoio, mesmo que às vezes longe, mesmo que às vezes no filme, ou de perto também, como foi o Daniel. Então, essa história é muito valiosa. E acho que também você trazer essa inspiração para as pessoas também colocarem à prova e saírem, né, daquele sofrimento é muito bom, porque você se sente mais leve depois que você começa a compartilhar isso para as pessoas. Totalmente, sem nenhuma dúvida. E outra, você não precisa esperar um ambiente certo para falar. Fala onde você estiver. Sempre vai ter alguém que... Eu estava fazendo uma mentoria outro dia, e aí faltava 10 minutos para acabar o tempo, e o pessoal não tinha mais pergunta, estava tudo bem. Eu disse, deixa eu falar aqui sobre um assunto. O filme ainda não tinha estourado. E aí eu falei sobre tudo que tinha acontecido, só sei que de repente vocês podem estar achando piegas o que eu estou falando aqui, mas a vida de empresário, empreendedor tem isso e tal. E alguém levantou a mão e fez, eu estou com meu filho exatamente agora passando por um problema parecido. Então eu decidi falar e alguém se identificou e depois a gente criou uma conexão muito mais forte e trouxe para outros elementos também de empreendedorismo. Então o que ia acabar em 10 minutos durou mais um montão de tempo. Não espera o ambiente certo. Fala. Isso. E no final tudo é sobre pessoas, né? Tudo é sobre pessoas. Então, pessoas impactadas, pessoas transformadas, pessoas que sofreram, que hoje não sofrem mais, e pessoas que estão esperando a sua história ser contada. É isso. Então, Marcos, meu agradecimento assim total à sua história. Você me ensinou muito, sua família me ensina muito até agora. Então, não é só sobre o filme, mas aquilo que vocês continuam fazendo. Então, talvez alguém passe por uma história assim, sofreu e esqueceu, né? Porque passou do sofrimento, agora que tá tudo bem, já era, né? E o que você faz com isso, né? Pra onde você leva? Então, acho que isso é muito importante. Uma honra pra mim estar aqui com você. Vou te liberar, que eu sei que você tem uma agenda corrida, que você tem muita coisa pra fazer e muitos lugares pra ir também pra continuar levando essa história. Então, eu não quero ser egoísta, eu quero que você vá e que você leve essa mensagem para as pessoas, porque as pessoas precisam de pessoas. No fim, é só isso que fica. Então, sua família não é a minha família, mas eu considero que tudo que vocês ensinaram, eu trago pra minha família também. Então, tenho certeza que pessoas também que escutam. Somos todos uma grande família, porque estamos alinhados com o mesmo propósito e valores, então estamos juntos nisso. Exatamente. Lari, obrigado, foi ótimo, adorei. A gente tá conversando, foi um bate-papo bem, bem legal. E eu espero que, se a gente impactar uma pessoa do outro lado, nossa missão está cumprida. Então, que dê tudo certo aí. Com certeza. Não é mais uma pessoa, né? É a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa. Que é muito mais. E, Marcos, para quem quer conhecer mais da sua mentoria, dos seus negócios, do Marcos Pai também, né? De toda a sua trajetória, onde que ela te acha, onde que ela te encontra, onde ela te acompanha? Instagram, canal mais fácil, @Marcos com U, Marcos Varandas. Tô lá, só é chamar. Tem conteúdo todo dia. Tem, e eu gosto de responder mensagem. Então, manda que a gente conversa. Exatamente. Tem agenda corrida, mas ele arruma tempo para todo mundo. Então, acho que isso é valioso demais, tá bom? Muito obrigada, Marcos. Tenho certeza que a galera já se inspirou com esse podcast, mas que vai continuar se inspirando, acompanhando ali sua história. Que ainda não viu o filme na Netflix, é agora, entendeu? Não precisa nem esperar. Já para tudo, entra lá para assistir. É um filme que eu falo assim, né? Para quem me pergunta, Lari, e aí, como é que foi o filme? Eu falo, tocante, emocionante e transformador. Então, se você for assistir, eu até falo, esteja num dia bem, porque você vai assistir aquele filme e às vezes se você não tá num momento muito bom para assistir, você nem vai entender a grande mensagem que ele tem para passar. Então, assista o filme e traga esses ensinamentos para sua vida, porque o ensinamento que a gente tem, a gente continua levando para o resto das pessoas. Então, a gente ajuda a que a mensagem do Marcos chegue em mais pessoas. Então, eu também sou uma propagadora da sua história. Obrigado, e quero continuar sendo, porque tenho certeza que tem muita gente esperando, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigada, uma honra para mim vocês estarem aqui e nos vemos no próximo Podclex.